quero cumprimentar todos os jovens que estão participando conosco com a paz do Senhor. Nós estamos iniciando essa aula de jovens e o nosso tema é Guarda o que tens. E para iniciar essa aula, nós vamos ler um texto da palavra que está em Apocalipse capítulo 3, verso 11. E diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Meus irmãos, nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre a carta a Filadélfia. E esse texto ele está inserido nessa carta à igreja de Filadélfia, que é uma igreja onde houve a operação maravilhosa do Espírito Santo, e temos estudado isso na Escola Bíblica. Também essa carta de Filadélfia está relacionada com a parábola da pérola de grande valor, onde aquele comprador de pérola deixa tudo que tinha, vende tudo que tem para adquirir aquela pérola. Mas para nós jovens, para os irmãos que estão nos assistindo nesta hora, o Senhor ele faz uma sugestão para a igreja. Fala assim: olha, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então é uma advertência do Senhor para que nós venhamos a guardar aquilo que nós temos. E aí nós vamos ver um primeiro aspecto. Tem um valor tudo aquilo que o Senhor nos deu. E a primeira pergunta é: o que é aquilo que o Senhor nos deu? O Senhor tem nos dado coisas maravilhosas. Nós temos vivido a palavra revelada, o batismo com o Espírito Santo, a ação dos anjos no nosso meio, os dons espirituais. São todos tesouros maravilhosos que o Senhor nos deu através daquele dia que nós conhecemos a pérola de grande preço, que é o Senhor Jesus, revelado no nosso meio. Então, todo esse tesouro, isso que o Senhor tem nos dado, o Senhor fala assim: olha, guarda isso para que ninguém tome a tua coroa. E nós sabemos que os jovens, eles têm vivido na faculdade, muitas perseguições às vezes, muitas influências às vezes, mas a orientação do Senhor e o conselho do Senhor para a vida dos jovens é guardar o que tem. Então esse valor, ele precisa ser guardado. E o que esse valor fala para nós? Há um texto da palavra que diz assim: olha, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista ele declara isso porque o valor está naquilo que é a palavra do Senhor, a doutrina, tem que estar guardado no nosso coração. Nós vamos ir para a faculdade, os irmãos vão ir para a faculdade, vão enfrentar ambientes acadêmicos, onde muitos vão tentar dizer: olha, isso aí não é valoroso, isso aí não quer dizer nada. Mas a palavra na nossa vida ela tem que ser guardada cada dia. Esse valor tem que ser guardado, porque é um valor que salta dessa vida para a vida eterna com o Senhor. E ele fala o seguinte: guarda o que tens. Olha, o Senhor, jovem, o Senhor tem te dado experiências maravilhosas. Isso você tem que guardar no seu coração. E aí depois continua a advertência. Fala assim: olha, para que ninguém tome a tua coroa. Que coroa é essa? Essa é a coroa que um dia nós receberemos na eternidade do nosso Deus. Então nós vamos ver que o Senhor ele tem te dado um tesouro maravilhoso. E ele fala o seguinte: guarda esse tesouro, porque esse tesouro ele tem um valor não só nessa vida, mas na eternidade do Senhor. E esse tesouro precisa ser guardado. E nós vemos que, à medida que nós vamos avançando na nossa vida acadêmica, nós vamos vendo muitas pessoas que tentam retirar isso, tentam trazer um valor menor para isso. Mas a salvação na nossa vida é o que há de mais valor. A salvação, para nós, é aquilo que há de sublime, aquilo que não pode ser trocado por nenhum bem. Pelo contrário, tudo tem que ser secundário. Nós vamos estudar, vamos nos formar nas faculdades, vamos para os trabalhos, mas tudo isso é secundário. A salvação para nós ela é primordial. E quais os benefícios de guardar o que tens? Meu irmão, o Senhor, quando você guarda aquilo que é a obra do Senhor, quando você deseja fazer a vontade do Senhor, o próprio Senhor, ele começa a te trazer benefícios. Ou seja, a operação do Espírito Santo na sua vida, a operação dos anjos na sua vida. O Senhor vai cuidar do seu lar, o Senhor vai cuidar da sua família, o Senhor vai abrir portas de trabalho, o Senhor vai abençoar você no local de trabalho. Todos esses benefícios estão ligados a esse momento que nós temos de guardar a palavra do Senhor no nosso coração. E nós vamos ver que os jovens, ainda mais, têm a influência, hoje, não os jovens da nossa igreja, mas os jovens, de modo geral, têm uma influência muito grande na internet. E nós temos que
tomar um certo cuidado disso. Porque a nossa vida ela foi se digitalizando ao longo do tempo, nós passamos a cuidar mais das coisas que são virtuais, tem as redes sociais, isso tudo é salutar desde que seja usado com sabedoria. E eu quero fazer aqui uma pergunta para os jovens. Em um mundo onde há muitos influenciadores, quem está influenciando a sua vida? Algum influenciador que não faz parte daquilo que é a nossa linha, daquilo que é o nosso propósito de morar com o Senhor na eternidade, daquilo que é a nossa vontade de servir ao Senhor? Algum influenciador está influenciando a sua vida? Nessa hora é hora de olhar e pensar o seguinte: não, quem tem que influenciar a minha vida é o Senhor Jesus. É Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos sustentar. Quem tem que sustentar a nossa vida é o Espírito Santo. Mas aí também vem uma outra pergunta para os jovens. A quem os jovens estão influenciando? Porque você foi chamado para pregar a palavra do Senhor e para dizer aquilo que Deus está operando na sua vida. Quando você levantar a sua voz e dizer assim, olha, Jesus vai voltar, há um, que é o Espírito Santo, que vai corroborar com a sua palavra e vai testificar nos corações de que Jesus vai voltar. E você então vai passar a influenciar aqueles que estão à sua volta. Mas influenciar com uma simples palavra, não. Influenciar com um testemunho fiel. Testemunhar de que esse Deus está vivo, de que esse Deus opera na nossa vida. Então nós não devemos ser influenciados pelas coisas do mundo. Pelo contrário, nós temos que influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Influenciar no sentido de testemunhar deste grande amor que o Senhor tem operado. E para isso nós podemos usar as redes sociais, podemos usar a tecnologia, assim como a nossa igreja. Tem os canais da nossa igreja que transmite a palavra do Senhor, como também quando nós recebemos alguma coisa que é da nossa igreja, aquilo que faz parte da vontade do Espírito Santo, você repassa, transmite, testemunhe de que Deus está operando. Mas também temos que tomar cuidado, aquilo que vem contra a nossa vida, nós não devemos olhar, devemos nos abster, porque isso vai trazer um prejuízo para esta coroa celestial que está reservada para nós. Por isso, nós temos que tomar cuidado, guarda o que tens. Há um texto em Provérbios que diz assim, olha, o comprador diz, nada vale, diz o comprador, mas indo-se, então se gabará. Provérbios 20, 14. Esse comprador aqui, ele tipifica o adversário. O adversário ele vai fazer o seguinte, olha, isso aí não vale nada. Ele vai tentar reduzir o valor da salvação para que o jovem, para que o servo do Senhor desista da salvação e entregue a salvação por qualquer coisa. Ele vai dizer, ó, nada vale, isso aí não vale nada. Mas não, meus irmãos, a salvação na nossa vida vale muito. É o nosso bem mais precioso. O texto diz o seguinte, olha, se ele comprar, ele rindo se gabará, ou seja, vendeu por muito pouco. Nada, meus irmãos, olha, nada pode ser trocado pela salvação. Porque senão o comprador que diz, e aqui fala do adversário, ele vai se gabar, olha, ele vendeu a salvação por muito pouco. Há um preço que foi pago, um preço altíssimo que foi pago pelo nosso Senhor Jesus. O preço da salvação. E Ele derramou sobre nós a sua graça, para que nós venhamos usufruir dessa salvação maravilhosa. E qual é o benefício para essa vida? Pedro perguntou ao Senhor, o que ganharemos para te servir? E aí o Senhor respondeu, 100 vezes nessa vida e no porvir a vida eterna. O Senhor vai abençoar a sua vida. Você jovem, você é herdeiro de uma coroa celestial. O Senhor vai te abençoar em tudo. Você é herdeiro de uma boa família, ou seja, o Senhor vai providenciar a constituição do lar para a sua vida. Você é herdeiro de uma boa profissão, porque o Senhor falou que quer te colocar como cabeça, não por cauda. Você é herdeiro de uma família que vai ser guiada e estabelecida e sustentada pelo Espírito Santo. Mas muito mais, você é herdeiro de uma posição na eternidade. Você é herdeiro de um lugar na eternidade. Você é herdeiro de um momento onde nós vamos viver, onde entraremos nas mansões celestiais. Isso faz parte, você é herdeiro disso. Então você precisa guardar esses benefícios, guardar isso que o Senhor tem te dado, tudo aquilo que o Senhor tem providenciado para a sua vida, o clamor pelo sangue de Jesus, a doutrina, a ação do Espírito Santo, os dons espirituais. Guarda, zela isso na sua vida. Aquilo que vai poder influenciar isso, olha, deixe de lado, não, isso não é para mim. Para você guardar isso, para que na eternidade nós tenhamos a certeza de que receberemos a coroa da justiça e que estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Então essa palavra para os jovens, olha, guarda o que tens, aquilo que o Senhor tem te dado, guarda, retém, porque em breve Jesus vai voltar para buscar esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor.